Saúde e Companhia está no ar, direto aqui da Gracie Barra Natal Candelária, para falar para você sobre os benefícios, as vantagens do jiu-jitsu. Hoje vai ter Michele no tatame, sim. A gente vai mostrar também as dicas da nutricionista sobre seletividade alimentar das crianças. E ainda, o que a gente precisa saber para prevenir o câncer de mama. E para encerrar, uma matéria maravilhosa no Diversão e Arte, numa exposição de César Revoredo. A gente foi até o ateliê dele. E você confere tudinho a partir de agora, o programa que está começando. A primeira academia de jiu-jitsu chegou ao Brasil em 1915, mestre Tássio? Em 1925 foi fundada a primeira academia Gracie no Brasil. O jiu-jitsu chegou em 1915 no Brasil através de Mitsuyo Maeda, o Conde Koma. E o que vem a ser o jiu-jitsu? Jiu-jitsu é a arte de defesa pessoal, na minha opinião, mais eficiente do mundo. E hoje é mais praticada também, né? É um sistema de defesa pessoal eficiente ao extremo e que faz com que as pessoas mais leves, mais fracas, consigam vencer as mais pesadas. Você começou a praticar o jiu-jitsu há quanto tempo? Em 1988. Nossa, tudo isso? É. Já trouxe a Gracie Barra aqui para Natal? Em 2002, foi a primeira escola Gracie Barra fundada aqui no estado por mim. Hoje eu sou o colaborador regional da Gracie Barra aqui no Rio Grande do Norte. E a primeira foi fundada em 2002. Quais são as características do jiu-jitsu que favorecem o desenvolvimento da pessoa como um todo? Então, o jiu-jitsu tem um diferencial muito grande, porque além de você treinar a parte física, a parte mental é muito forte dentro do jiu-jitsu. Então, é um xadrez. Xadrez ninguém joga de qualquer forma, você tem que pensar para fazer. Então, o jiu-jitsu é a mesma coisa. Tem que analisar toda a situação, cada passo que você vai dar, você tem que pensar, calcular e tomar a melhor decisão. Então, o jiu-jitsu, além de preparar fisicamente, você tem uma parte mental muito forte, psicológica ali, que trabalha e faz o indivíduo evoluir. E tem uma idade assim exata para iniciar ou para deixar de praticar o jiu-jitsu? A partir de 3 anos, a minha filha começou a treinar, Nicole, com 3 anos. E aí você pode fazer até o dia que o senhor quiser que você faça, não? O Senhor nosso Deus. Porque não tem idade limite. Eu tenho aluno meu que começou a treinar com 66 anos. Começou a treinar. Tem uma que está começando a treinar aos 47, né? Aqui do seu lado. Tá aprendendo como ninguém. Que também pode Claro, treinar jiu-jitsu, deve. A gente sabe que no passado o jiu-jitsu era uma arte marcial muito voltada para o homem. Aquela coisa muito... hoje em dia mudou muito, você tem uma escola que a gente chama de Jiu-Jitsu para Todos, né? A Gracie Barra resgatou aquilo que o Carlos Gracie fazia no passado, e muito bem. Carlos Gracie, não sei se você sabe disso, mas foi o primeiro homem a aprender Jiu-Jitsu no Brasil, né? Diretamente do Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, que veio do Japão. Então ele tinha essa visão de o Jiu-Jitsu ser para todos. Naquela época, para a mulher era mais para defesa pessoal, para o homem também, mas tinha a parte esportiva que foi ao tempo, com o tempo foi ganhando espaço. Mas, enfim, jiu-jitsu é para todos. Para homem, para mulher, para criança, né? Para o idoso, que é algo que mexe muito com a mente, você tem que pensar, faz muito bem para a saúde mental, enfim. E qual é a contraindicação? Tem alguém que não possa praticar o jiu-jitsu? Eu acredito que não. Tem muito risco de lesão? Eu já vi muita gente com a orelha machucada aqui. O meu medo é a minha orelha ficar toda deformada. Não vai ficar deformada, tá? Isso aí é algo... Quando você treina em altíssimo rendimento, aquela coisa do competidor muito, um treinamento muito forte, muito, digamos assim, contínuo, né, várias vezes no dia, pode acontecer? Pode. Mas hoje em dia é muito difícil acontecer isso. E o maior exemplo que a gente tem são os membros da família Gracie, né, que quase nenhum deles tem orelha quebrada e são as pessoas responsáveis por difundir de forma maior o jiu-jitsu no mundo todo. Então vamos pro tatame? Vamos! Gustavo Eleutério é advogado e pratica o jiu-jitsu há quanto tempo, Gustavo? Aproximadamente 4 anos. E o que te levou a aderir ao esporte? Bom, eu jamais imaginei que eu pudesse entrar para uma arte marcial depois de tanto tempo. Eu pratiquei karatê durante a infância, mas depois parei por questões pessoais e jamais pensei em retornar. Logo após a pandemia, o professor Felipe Azevedo Rodrigues, que é um professor da graduação da Universidade de Direito, ele me fez um convite a conhecer o ambiente da Gracie Barra Natal, né? Conhecer como era o jiu-jitsu. Então, eu aceitei esse convite e de lá para cá nunca mais parei de treinar, né? Me sinto muito bem
muito bem na academia, né? A integração que a academia ela promove é muito interessante, um espaço muito respeitoso e muito colaborativo, né? Com o aprendizado da arte marcial. O que é que mudou na sua vida após a prática do jiu-jitsu? Olha, além do condicionamento físico, né, que é uma parte muito importante, mas muito mais do que isso é a integração e também a questão do tratamento, as questões emocionais, porque o jiu-jitsu ele promove a autoconfiança, né? Não só a autoconfiança, mas também a humildade, porque no jiu-jitsu tanto se perde quanto se ganha. Então, além de promover essa autoconfiança, o controle das emoções, né? Trazendo um pouco mais de refinamento e habilidade em tratar em determinadas situações, tanto no tatame quanto também na vida, acaba sendo um impacto positivo, né? Como você falou, eu sou advogado e para exercer a advocacia é necessário ter um controle emocional muito forte. E o jiu-jitsu na luta, né? Ela promove essa questão da habilidade, de trazer essa habilidade, esse refinamento da habilidade, né? Autocontrole, autoconfiança, e esse equilíbrio que é tão importante, não só promovendo isso durante os treinos, as lutas, mas também levando isso para a vida real. Mestre Tássio, muito obrigada pelas informações e principalmente pelas orientações para quem ainda tinha curiosidade e não sabia se dava para praticar ou não jiu-jitsu. Eu é que agradeço a sua presença aqui na nossa escola, Gracie Barra Natal. Você é muito bem-vinda, é nossa aluna, né? Fico feliz de você Enzo e Natália, né? Exatamente, os três. Eu fico feliz de você estar difundindo também o jiu-jitsu hoje, que é uma coisa que eu tenho no meu coração de forma muito forte, faz parte da minha vida. Conheci minha esposa dentro do tatame, minhas filhas fazem jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu para mim é vida. Que bacana. Valeu, muito obrigada. Obrigado. Quando o filho não quer comer determinado legume, fruta, o que a gente faz? Insiste uma vez, insiste duas, mas olha, eu como mãe, confesso, tem horas que me dá uma angústia que eu desisto, coloco de lado, porque a gente já vive uma vida tão corrida, né? Mas eu tô aqui com a nutricionista materno-infantil Ana Paula Chiapetti e ela vai dar pra gente algumas dicas sobre alimentação dos nossos filhos. Que bom! Finalmente alguém para falar pra gente como fazer para que os nossos filhos se alimentem bem. Qual é o principal ponto que a gente precisa observar na hora de montar o pratinho dos pequenos ou isso começa muito antes? A gente tem que pensar que a gente está construindo uma pessoa que vai comer o resto da vida, né? Então, quando a gente pensa numa introdução alimentar, eu gosto de falar assim, que aqueles 6 primeiros meses da criança, a gente está preparando ela para uma criança maiorzinha, para um pré-adolescente, para um adulto que vai se alimentar. Então a gente tem que pensar nas evoluções das texturas desses alimentos. Então, aquela coisa que a vovó batia no liquidificador, isso a gente não faz mais. A evolução das texturas ela é tão importante quanto a variedade dos alimentos. Porque tem uma preocupação muito grande, qual grupo alimentar eu coloco, tem que ser colorido. E sim, a gente tem que pensar nos carboidratos, na proteína, né? Colocar aqueles vegetais coloridinhos para deixar aquele prato com cara de alimentação saudável. Mas a evolução da textura, eu vou te dizer que ela é tão importante quanto. Porque se a gente chega com 1 ano, uma criança que ainda não está mastigando, isso pode acarretar até em outros problemas como atraso de fala, ali, que nem estão correlacionados à alimentação assim. Então, trabalhar essa mastigação é super importante. Eu estou construindo uma criança que com 1 aninho tem que conseguir comer pedacinhos de carne picadinho, sabe? Que consegue pegar uma carninha num churrasco e consegue mastigar aquela carne. Então, a gente está preparando a criança para isso. Na evolução disso, a criança começa a ter as vontades dela e começa a dizer ali o que ela quer e o que ela não quer. Então é comum que haja recusa nesse momento. Então lá para os 2 anos a criança começa a ir apontar os alimentos que ela quer que tire do prato e a gente precisa entender que o ceder pode transformar essa criança numa criança com uma recusa muito considerável perto dos 2 anos. Então o ideal é a gente insistir nesses alimentos até a gente entender o quanto esse alimento pode estar atrapalhando o consumo de outros.
Sim, sim, sim. E no que a gente fala em insistir, é um insistir, né, nisso que você está falando, mas fala assim, não, tem que comer abóbora, por exemplo. Aí a criança não quer comer a abóbora picadinha. De repente dá algumas alternativas de preparo, por exemplo? Sim, eu gosto de dar o exemplo da banana, né? Quantas maneiras tem da gente comer banana? Eu posso descascar, eu posso cortar, eu posso amassar, eu posso botar numa salada de fruta, eu posso botar num bolo, numa panqueca. Quando eu tô acostumada a ofertar para minha criança uma variedade de preparações de um alimento, eu tenho uma criança com menos tendência a recusar isso do que se eu oferto a banana todos os dias do mesmo jeito. Isso vale para todos os alimentos. Então, variar preparo sim, super importante, principalmente quando começam os sinais de recusa, tá? Quando eu falo da gente não desistir, não é obrigar a criança a comer, mas é seguir com a exposição desse alimento. Em 2, 3 recusas que a criança faz, é comum que a gente fale, não gosto mais, vou parar de mostrar. E pode ser uma fase, né? Ela pode estar trabalhando a autonomia dela, então antes você dava na boquinha, agora ela quer comer, então se eu como, eu escolho o que eu como. Então isso pode ter a ver com tantas outras fases do desenvolvimento da criança que não necessariamente com o fato de não gostar mais de abóbora. Então precisa manter essa exposição. E é comum também que essa recusa, ali perto dos 2 anos, ela case com o quê? Com a liberação do açúcar. Então eu junto a necessidade de autonomia da criança, que quer comer sozinha, a recusa, que é comum, que ela tá vendo aquilo e agora ela não sabe se ela quer e fala empurra aquele alimento, com o acesso a alimentos que ela não tinha antes. Alimentos o quê? Extremamente palatáveis, muito saborosos. Então, na comparação, isso aqui é muito melhor que isso. E agora eu tenho acesso a isso. Então, você entende que é a junção de 2 situações que podem virar um problemão. E é verdade que o açúcar vicia? Ele vicia, ainda que ele vicia, mas quanto mais você come, mais você quer comer. E eu deixo esse paladar buscando um sabor que a fruta já não tem mais. Você imagina que antes meu paladar do doce era aqui. Na hora que eu comi um pirulito, um chocolate, um biscoito recheado, meu paladar do doce veio pra cá. Então, quando eu como a fruta, ela já não é tão... Parece sem graça. Já parece sem graça. Isso acontece com vários alimentos, não só com os doces, tá? Quando a gente pensa em alimentos industrializados, por exemplo, que são ricos em glutamato monossódico, por exemplo, vamos falar assim, nuggets, miojo, alimentos bem ruins. Esses alimentos também saturam o paladar da criança. Eu gosto de falar assim, que esses alimentos, eles passam um plástico filme na língua da criança. Então, quando ela come, parece que o alimento fica... Tem paciente meu que fala, ai tia, essa comida tem gosto de sabão. Porque o paladar tá tão saturado que já não sente o real sabor da comida. E aí, o que achou dessa primeira parte do programa? Lembra de comentar no nosso Instagram, o @SaúdeCiaNaTV. E no próximo bloco você vai saber um pouco mais sobre como prevenir o câncer de mama e, para encerrar, uma matéria especial com César Revoredo sobre a arte e como ela integra a nossa saúde de uma forma muito mais leve. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família que tem beach tênis. Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, e eu tô aqui com a doutora Camila Fernandes, que é ginecologista, obstetra e especialista em estética íntima feminina. Doutora Camila, o que a gente precisa saber sobre a prevenção do câncer de mama? Olá, Michele, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, de estar conversando um pouquinho sobre a saúde da mulher, esse tema que é tão relevante. Agora, o autoexame, ele é suficiente para o diagnóstico precoce do câncer de mama? Na verdade, o autoexame da mama, Michele, ele não é considerado como um rastreamento, tá? Os exames que fazem parte do rastreamento, e o padrão ouro, é a mamografia. A mamografia, ela deve ser realizada por todas as mulheres acima de 50 anos.
e até os 69. Tá? E como examezinho inicial, é interessante realizar uma mamografia a partir dos 40 anos. Agora, a ultrassonografia também é indicada e a partir de que idade? A ultrassonografia, ela deve ser realizada como complementação à mamografia, tá? E o autoexame da mama, ele fica como orientação, né, para que a mulher conheça o seu corpo, toque a sua mama, veja se tem alguma alteração, algum nódulo, se ela consegue perceber isso. Mas como forma de chegar no ginecologista e dizer que está alterado, né, que percebeu alguma saída de secreção na mama. E com isso o ginecologista vai ver a necessidade de fazer exames mais acurados, né, para o seu diagnóstico. Quando a mulher vem ao ginecologista para fazer uma consulta de rotina, o próprio médico faz a avaliação da mama? Sim, a partir dos 40, né, essa mama já deve ser examinada pelo médico. E até antes, se a paciente tiver algum fator de risco, se a paciente percebe alguma coisa e deseja que essa mama seja examinada pelo médico, ela deve ser realizada, sim, esse exame durante o exame ginecológico. Esse é um alerta muito importante, né? Porque a mama acaba sendo um sinônimo da feminilidade, né? Tá muito associada. E quando a gente fala em câncer de mama, o que me vem logo à mente é a retirada da mama, né? Mas isso não acontece em todos os casos. Não, graças a Deus não, né, Michele? Então, a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele já possibilita uma taxa de cura de até 95% Nossa, das mulheres. bom, né? Muito Excelente. bom. Então, por isso, a importância desse rastreamento cedo, né? Que as mulheres fiquem atentas e que procurem, sim, o seu ginecologista para fazer esses exames iniciais. Agora, algo que é também muito importante, né? A gente falando ali da feminilidade, falando do corpo feminino, e que é uma área de atuação sua bastante importante, é essa questão da estética íntima feminina. Para quem não sabe o que é isso, conta um pouquinho a respeito. Então, a estética íntima, ela nos fala a favor do autocuidado, né? Então, é muito bom que a mulher se conheça, saiba o que incomoda no seu corpo. Então, com o envelhecimento do nosso organismo, a gente envelhece por completo, né? Então, a região não é só íntima, a pele que fica flácida. Não é só a pele. Então, a região íntima também merece esse cuidado. E algumas mulheres têm as suas queixas, sentem flacidez, sente desconforto na relação sexual e muitas vezes não consegue conversar abertamente com seu médico. É importante que ela traga essa queixa dela, que ela venha na consulta e que isso vai conseguir melhorar a autoestima dessa mulher. Existem tratamentos, então, que podem ser realizados para melhorar a aparência íntima feminina? Existe. Quais são esses tratamentos? tratamentos? Desculpa, Michele. Existem tratamentos, inclusive hoje a gente tem o avanço da tecnologia ao nosso favor, né? Então, a utilização de equipamentos como o laser íntimo, como a ultrassom microfocado, como a radiofrequência, isso pode permitir um estímulo à produção de novo colágeno e essa paciente consegue ter o que a gente chama de rejuvenescimento íntimo, né? Então a gente consegue bons resultados. A arte inspira, eleva, a arte renova, a arte transforma. A arte tem a capacidade de nos transformar em seres humanos melhores. Eu tô aqui ao lado de um ser humano que eu particularmente adoro, César Revoredo. Que alegria estar aqui no ateliê César Revoredo. Eu que estou muito alegre. Bem-vinda, bem-vindos. E vamos ter uma conversa bem legal a respeito dessas novas produções. Pois é, até porque, né, você parece que não para, né? Além de produzir a arte, você pega o que outras pessoas
né? Fizeram a arte de outras pessoas, contribui com outros ambientes artísticos. Como é que está a sua vida hoje? Como é a arte para você? Você que é formada em jornalismo, a gente trabalhou juntos, mas que desde sempre trouxe essa veia artística aí na sua história. Michele, eu lembro de uma coisa que que eu sempre falei, que é a arte, ela parece ser, quando a gente nasce, assim, meio que praga de vizinha, né? A mãe, sabe, recebe da vizinha o comentário, tomara que seu filho seja artista. Então, Ai, meu Deus! a gente não consegue enxergar o mundo que não seja através desses olhos. E não são olhos tão especiais, são somente olhos diferentes, né? Porque tudo ganha contornos, ganha um sentido de utilidade realmente para a alma. Aquilo que pode desenhar novas perspectivas, que pode estimular novos conceitos, enfim. Eu tenho tirado muito bom proveito, né? Feito muito bom proveito da arte nesses últimos 45 anos de arte. E eu lembro de um texto, né? A gente até conversava um pouquinho, que você fez no fim de 2008, né? Falando sobre a xanana, uma florzinha que é a flor símbolo de Natal, e que você transformou isso em poesia. Declama só um trechinho do texto, porque as pessoas precisam relembrar isso. Foi tão lindo. Pois é, eu acredito que nós tratamos muito mal a xanana. Elas podiam realmente compor os canteiros e elas podiam ser respeitadas. Eles podiam fazer realmente conservar a flor, tirar somente os excessos, porque elas, né, colaboram. Aquele texto dizia assim: a simplicidade não exige rebuscamento. São 5 pétalas apenas e um desejo vegetal de enramar por onde quer que haja espaço. De tão comuns, mas nem por isso menos belas, enfim. Ai, as xananas. As xananas. E como esse olhar artístico, né, dá sentido a várias coisas na vida da gente, né? Porque a gente muitas vezes associa uma vida saudável, uma vida boa, a uma vida de sofisticação, de rebuscamento. E até a xanana tá com a sua arte, com o seu olhar artístico, ensinando isso, né? É muito mais do que isso, né? A xanana, ela é uma demonstração do poder da natureza de regeneração. Ela colabora com a saúde humana de uma forma espetacular. Até nisso nós deixamos de observar, né? Até isso foi esquecido. Então, acho que está na hora, né? Ainda é tempo, né? Sempre é tempo de correr atrás das belezas, né? E você está em plena, vamos dizer assim, produção da sua próxima exposição em novembro. Tem livro chegando aí também. A gente já tem aqui alguns elementos de exposições passadas, esse quadro ali. O outro já é da nova, spoiler da nova exposição. Conta um pouquinho para mim sobre esse seu processo criativo, como é. Eu vejo que a maioria dos quadros é em tamanho maior. Você prefere essa amplitude para se expressar? Como é que... Ou isso é algo mais recente? Como é que você está hoje nesse processo criativo? Michele, tem uma coisa que é bem particular no meu trabalho e eu só fui observar que isso acontecia, né, muito recentemente. Eu funciono por empreitadas criativas, né? Ao contrário de muitos outros artistas. Eu não tenho um trabalho contínuo, um traço. O repertório de cores e traços, às vezes ele aparece aqui e acolá, mas na realidade eu crio através de séries. Então, durante um determinado momento, eu trabalho esse tema e crio uma série que às vezes pode durar 2 anos, 10 anos, né? Mas ela se encerra. E esse último trabalho, ele é dedicado ao ser que é, para mim, uma das coisas mais perfeitas que a natureza já criou, que é a mulher, né? A fêmea humana, né? Então, essa criatura que é capaz de tantos prodígios, né? Então, essa série é dedicada a ela. Mas falamos depois. Ai, meu Deus do céu, já estou ansiosa aqui. A exposição está prevista para acontecer quando? E o livro, ele é parte desse projeto? Como é que está? O livro é completamente dedicado a isso e traz as imagens, todas as imagens da própria exposição, que será feita um pouquinho antes. Mas assim, isso não impede que outras manifestações da arte apareçam paralelo. A escultura, por exemplo, é muito presente, até porque, como a cidade cobra isso, né, existe uma lei que determina que espaços, né, com mais de 1.000 metros quadrados obrigatoriamente tenham que colocar uma obra de arte.
Então isso cria um mercado fantástico. Tem Então, escultura sua pela cidade toda, Aí me sim. conta! Ai, já pra E gente já aí? ir identificando já. e assim, para mim é um prazer sair andando pela cidade e percebendo que eu faço parte dessas composições, né, dessas fachadas todas. Algumas são mais assintosas, no sentido, né, de elas têm uma representação muito maior, né, na fachada. Algumas são mais interiores, né. Normalmente são quadros, normalmente são esculturas, mas podem ser quadros também, né. As próprias recepções, elas acolhem aí, alguns até fazem verdadeiras galerias para receber. Isso tem criado um ambiente muito saudável do ponto de vista da arte na cidade, né. Então tem uma no IFRN, assim, espaços públicos que as pessoas possam conhecer. Tem no IFRN? Tem outros? Midway Mall, Arena das Dunas, né? Esses são grandes edifícios, hotéis da Via Costeira, edifícios na própria praia, né? Esse do IFRN é um trabalho bem particular porque eu associei a utilidade à obra de arte. Então é uma escultura que ela gera o próprio sentido de ocupação ali, né? Ela cria uma ambiência bem bacana, porque como aquilo é um lugar de muito trânsito, alunos, professores, pessoas que visitam, então ela vira bancos, né? Então você pode ali tranquilamente sentar, ler, enfim, né? Conversar, socializar, né? A escultura ganha essa utilidade. Foi um momento bacana e eu acho até que eu vou começar a explorar isso mais. O Saúde e Companhia de hoje vai ficando por aqui, já deixando um beijo, um abraço para cada um de vocês que nos acompanha ao longo desses meses todos e que a gente possa construir uma vida cada vez melhor para todos nós. Deixe o seu comentário, sua dica, sua crítica no @SaúdeCia na TV. A gente se encontra sábado que vem. A ABB de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A ABB de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A ABB de Natal, o clube da família que tem beach tênis. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, comunicação propositiva. Realização Praia Filmes.